cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Você que está assistindo a primeira vez o nosso vídeo, seja bem-vindo em nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Eu agradeço a todos que se inscreveram em nosso canal. Que Deus abençoe você e a sua família. Queridos, nós vamos estudar a última lição desse terceiro trimestre. Uma edição especial, para jovens e adultos. Seguinte tema: os princípios divinos em tempos de crise. A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Hoje nós vamos falar o seguinte tema, a última lição. A vigilância conserva pura a igreja. Então, queridos, através da vigilância, através da santidade, a oração conserva, a igreja lavada, pelo sangue do Cordeiro, Então aqui fala o texto áureo: e essas coisas que vos digo, todos, vigiai-vos. Então todos, estar sempre, ligados, ao nosso Deus, sempre afastando-se do pecado. E aqui fala no livro de Marcos, capítulo 3, verso 37. Verdade prática. Através da vigilância, a igreja se mantém pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e mundanismo dos nossos dias. Então, queridos, para manter a igreja pura, deve se afastar das coisas do mundo, Nós sabemos que nós vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo, Então, nós somos separados, nós somos um povo diferente, Deus nos redimiu, nos salvou a nossa alma, E aqui fala o padrão divino para a igreja, Então, o padrão divino, é você servir a Deus, um só Deus, um só corpo, um só Espírito, Aqui fala sobre a unidade. Então, a igreja deve se manter pura, E nós vemos aqui, nós vamos estudar sobre a parábola das 10 virgens, o livro de Mateus capítulo 25, que fala o seguinte título: o sermão profético continua a parábola das 10 virgens, 1 ao 13. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, todas o adormeceram. Então, essas não estavam preparadas, Elas dormiram antes do noivo chegar, E aqui fala: mas à meia-noite ouviu-se o clamor, aí vem o esposo, sai no encontro, Então, queridos, as prudentes estavam preparadas, mas as loucas, elas estavam despercebidas, E aqui fala o verso 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Então as prudentes, elas tinham azeite de reserva, E aqui fala o verso 8. E as loucas disseram aos prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte nós e a vós, ide antes e comprai. Então, tinha que fazer isso antes, Então, Cristo, ele deu tempo para se preparar, E como nossa vida espiritual também, Deus está nos dando tempo, para nós preparar a nossa vida espiritual, Sabemos que nós estamos nos finais dos tempos, Nós vemos, o sinal está se cumprindo, A Bíblia diz que haverá pestes, fomes em vários lugares. Ainda não é o fim, é o princípio das dores, O livro de Mateus, nós estamos estudando, escatologia. O que é escatologia? Doutrina das últimas coisas, aquilo que vai acontecer, Então, queridos, a noiva, que é a igreja, deve se preparar para o noivo, O noivo, qualquer hora ele vai vir buscar, E aquele que não estiver preparado, vai ficar, para o atormento aqui na terra,
A Bíblia diz sobre a tribulação, né? A Bíblia diz que vai surgirá, né? Falsos profetas enganarão a muitos, né? E surgirá um único falso profeta, um único líder, que é o anticristo, né? Ele vai reinar aqui na terra. A igreja não passará, né, por essa fase, né? Porque Cristo já arrebatou a igreja. Mas aquele que ficar vai sofrer, né? E nós vemos que esse anticristo, né, que se mostra como Cristo, né, ele vai fazer o papel dele de, primeiramente, né, ajudar as pessoas, né, uma falsa paz. 3 anos e meio será um ano de abundância, né, tanto na saúde, tanto na riqueza, vai ser tudo de bom, né, vai ser o mundo inteiro, né? Mas depois que passar essa fase dos 3 anos e meio, depois verão 3 anos e meio de perseguição, né? De lutas. Então, que serão 7 anos, né? Então, aqui fala que o verso 24, verso 43, Jesus vai vir como um ladrão, né? Aí você me fala, mas vai vir para a igreja? Não, vai vir para aquele que está despercebidos, aquelas como as loucas, né? Aqui fala, mas considerai isso, se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa, né? Então, o Senhor vai vir para as pessoas que estão desligadas, né? Então, aquele que estiver, né, ligado, né, o Senhor não virá como ladrão, vai virar para aquelas pessoas que estão, né, deixando a sua vida em santificação, né? Então, nós vemos aqui que a parábola das 10 virgens, né? 5 delas levaram azeite consigo e 5 delas não levaram azeite, né? Então, nós vemos aqui que 5 delas estavam com azeite, as prudentes, né? Estavam com azeite e tinham reserva. E nós vemos que elas entraram com noivos para as bodas, né? E o verso 25 fala, né? No mesmo livro, fala o seguinte: e ele respondendo de verdade vos digo que não vos conheço, né? Então, queridos, no último dia vai ser isso, né? Aquele que não seguiram a palavra de Deus, não andaram conforme, né, o Senhor, né, ensinou, né, o Senhor vai falar para aquela pessoa, né? Em verdade vos digo que não vos conheço. Então, queridos, serão uns dias de tristeza para aquele que ficar, né? E será alegria para aquele que estiver preparado. O crente deve estar preparado em todo momento, né? Em todo momento deve estar em vigilância, né? Não deve estar, né, dormindo, né, mas deve estar acordado, né? Nós vemos que o Senhor, ele trabalha em todo momento em nossas vidas. O Senhor não dorme, ele está sempre acordado, está sempre nos guardando, está sempre no nosso lado, né? O Senhor trabalha 24 horas por nós. Então, querido, devemos também estar, né, acordados, né, para que esse dia, né, possamos estar, né, com o Senhor, né? A Bíblia diz que os mortos serão ressuscitados primeiros e nós vivos seremos arrebatados, seremos transformados, né? Num abrir e fechar de olhos. Será rápido, queridos, a vida do Senhor. E aquele que não tiver, né, com o seu azeite, que é o Espírito Santo, a sua lâmpada, né, a sua luz espiritual tiver acesa, não tiver apagada, vai ficar, né, no atormento aqui na terra, né? Então, nós possamos vigiar. A Bíblia diz que não sabe nem o dia nem a hora, né? Nem os anjos sabem que dia que o Filho do Homem há de vir, né? Somente o Pai, né? Então, queridos, que nós possamos estar, né, em alerta em todo momento, né? Conservar a nossa vida em santificação, né?
a nossa vida pura diante de Deus, afastando-se do pecado, né? Das coisas que não agradam a Deus, né? Então, a Bíblia diz, né? Verso 6, na leitura bíblica em casa, mas à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro, né? Então, queridos, o esposo, né, que é Cristo, deu, né, oportunidade para aquelas loucas se prepararem, mas elas não se prepararam, elas se adormeceram, né? E nós vemos que ela não tinha azeite e as lâmpadas dela estavam se apagando. E ela falou com as prudentes, dai-nos o nosso azeite. E as prudentes falaram, preparai-se antes, tinha preparado isso antes, né? E elas não teve tempo de se preparar, né? Então, queridos, isso aqui mostrando para nós também, né? Que a vinda do Senhor, ela é próxima, né? Que nós devemos preparar, né? As nossas vestes, né? Lá, a Bíblia diz que nós devemos lavar nossas vestes pelo sangue do Cordeiro, né? Estar sempre limpo diante de Deus, né? Então, aqui fala, na leitura bíblica em casa, né? Mateus 25, 1 a 3, nós ler agora, né? Então, queridos, aqui fala, a vigilância remota uma atenção objetiva para eu consigo diante de Deus. Então, queridos, a vigilância, o crente deve estar acordado, deve estar, né? A Bíblia diz, orar, né? Primeira coisa, olhar primeiramente, desculpa que eu vou falar primeiro. Olhar, depois orar, depois vigiar, né? Estar sempre atento, né? Vigilância é estar atento, né? Então, aqui fala que o que faz a pureza espiritual, né? É a honestidade, né? É a pureza interior, né? Na pessoa, né? Na alma, no espírito. Devemos estar com a nossa vida pura, né? Não só na alma, no espírito, mas no corpo também, né? Então, aqui no Mateus, segundo Tessalonicenses 5:3 fala que nosso corpo deve ser conservado irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o espírito, a alma e o corpo, né? O homem interior, que é a alma e o espírito, o homem exterior, o corpo, né? Então, queridos, que nós possamos estar, né, em vigilância, né, em todo momento, né, esperando o noivo, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Lição maravilhosa, uma lição de alerta para nós, né? Porque a vinda do Senhor, né, ela está, né, muito próxima, né? Os tempos estão se abreviando, né? E aqui fala, chegamos à última lição deste trimestre. Mais uma vez, o Espírito Santo que nos despertar, dizendo que o tempo se abrevia. Meditemos hoje nas palavras de Jesus, escrita em Mateus. Então, aqui foi a parábola, né? Jesus mostrando, né, que a vinda dele está próxima, né? Onde encontramos 10 virgens que ouvisse o clamor da meia-noite, versículo 6. Mas as 5 delas estavam preparadas para ele, e Deus nos abra os corações para compreendermos a sua palavra, pois temos a necessidade de estar devidamente preparados. Amém. Então, devemos estar preparados em todo momento, né? Porque o dia de amanhã pertence a Deus, não pertence a nós, pertence a Deus, né? Então, aqui fala, meia-noite o dia se findou, né? Tudo aconteceu, portanto, então, e tudo que aconteceu já se passou, né? Então, termina a meia-noite. E termina também, começa um novo dia à meia-noite, né? 1 segundo já começa um novo dia, né? Então, queridos, nós vemos que o dia tem 24 horas, né? E nós vemos que aqui Deus está mostrando, né? Ele não vai vir meia-noite, né? A Bíblia diz que não sabemos nem um dia nem a hora, né? Jesus pode voltar à noite, pode voltar durante o dia, pode voltar à tarde, né? Não sabemos o horário,
né? Mas, queridos, devemos estar preparados, né? Se nós não estivermos preparados, vamos ficar, né? Então, devemos estar, né, todo momento esperando, né, nosso Pai, aleluia, que é Cristo Jesus, né, para buscar a sua igreja. O primeiro ponto fala, meia-noite, o dia que já se passou. À meia-noite, também às 24 horas, o dia terminou definitivamente. Tudo que nele aconteceu, então está no verso 6 que nós estamos estudando na lição Mateus 25. Aqui fala, queridos, que o dia começa, né, depois de meia-noite, né, e termina também à meia-noite, né. Então, aqui fala, ó, ela nos fala um dia e do período de tempo que terminou. Do ponto de vista bíblico, o período de tempo, o dia, que está para terminar a dispensação da igreja. Então, nós estamos na dispensação da graça, né? A igreja, queridos, deve estar preparada, né, por esse grande dia maravilhoso, né, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? É que fala, no momento em que Jesus arrebatar a sua igreja fiel, esse período haverá terminado definitivamente. Vivemos, portanto, os últimos momentos da igreja aqui na Terra. Então, nós estamos passando pelos últimos momentos, né, como essa pandemia, né? O Senhor está mostrando, né, que Ele está voltando, né? Ainda não é o fim, né? A Bíblia diz que ainda é o princípio, né, das dores. Mas, queridos, a noiva deve se preparar, a igreja deve estar, né, aleluias, com as suas vestes limpas, né, em todo momento, né? Está purificada a sua vida diante de Deus, né? E aqui fala, a Bíblia diz que nos sustenta da verdade, 1 Timóteo 3,15. Que grande responsabilidade que isso Jesus mandou, que trabalhemos quanto é dia, pois a noite há de vir e quando será possível fazer mais nada. Então, queridos, o dia é hoje, né? Não é amanhã. O dia do Senhor é hoje, né? Ele pode voltar hoje, ele pode voltar amanhã, não sabemos, mas devemos preparar em todo momento. Amém? Então, queridos, é isso que eu tenho para falar para os irmãos. Não deu para nós falar mais, né? Porque a memória aqui ela é pouca. Eu quero falar para os irmãos, está chegando a nova lição do quarto trimestre de 2020. Nós vamos estudar o livro de Jó, a fragilidade humana e a soberania divina, né? Nós vamos estudar sobre o sofrimento de Jó, como ele sofreu, né? As provações, como ele passou, né? Nós sabemos que ele perdeu, né, tudo, perdeu a sua família, né? Perdeu a sua fazenda, né? Satanás tocou na sua saúde, mas ele, todo momento, ele não desistiu. Ele, todo momento, ele diz, né? Sei que meu Redentor vive, né? Então, queridos, até a sua própria esposa diz, maldiçoa teu Deus e morra, né? Ele, todo momento, né? Ele não desistiu, ele não deixou a Cristo, né? Mesmo na sua enfermidade também, né? Satanás tocou na sua saúde, mas o Senhor, né, deu para ele tudo em dobro, deu a saúde perfeita para ele em dobro também, né? Então, queridos, eu espero os irmãos na nova lição que nós vamos estudar nesse quarto trimestre, né? Uma lição muito maravilhosa, né? E compartilhe aí, querido, para os seus amigos, né? Para outras pessoas também seja abençoada, amém? Então, essa lição que nós vamos estudar, a última lição será no dia 27 de setembro, a última lição do terceiro trimestre de 2020. Aprendemos bastante, né, queridos, nesta lição, né? Nós estudamos o livro de Neemias, né, de Esdras, né? Nós estudamos que Neemias, ele era governador ali de Jerusalém, né? Ele animou o povo, encorajou o povo, né, a continuar aquela obra que estava parada há 15 anos, né? Esdras também ensinou a palavra ali em Jerusalém, ele era escriba, né? Aprendemos bastante nessa lição, né? Foi uma lição muito maravilhosa, né? Que nós aprendemos a lição especial, né? No tempo de pandemia, né? Aí nós estamos aí na pandemia, né? Mas nós vamos crer que isso vai passar, né? Porque nós temos, né, a esperança em Cristo, né? Que nós vamos vencer essa guerra, né? Amém?
Estarei orando no final desse vídeo. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos nesta manhã por tudo. Senhor, eu peço a oportunidade de falar da tua palavra, Senhor. Que nós possamos estar preparados, Senhor, em todo momento. Porque não sabemos nem o dia nem a hora, Senhor, que o Senhor vai nos buscar, Pai, para encontrar contigo. Senhor, que nós possamos estar com nossas vestes, Pai, aleluia, puras diante do Cordeiro, Pai. Com nosso azeite, Pai, Espírito Santo, Pai, em todo momento da nossa vida. Afastando-se do pecado, Pai, nos abençoa. Nos dá a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe cada um.